Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um livro que, olha, simplesmente sacudiu o mundo das finanças pessoais. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. É bom se preparar, porque o que vamos analisar aqui tem o poder de mudar para sempre a relação de qualquer um com o dinheiro. Vamos começar por aqui, porque essa citação, ela é a essência de tudo. Pensa bem. De um lado, tem uma frase que simplesmente fecha portas, né? Não dá. Fim de papo. Do outro, uma pergunta que força a gente a pensar, que abre a mente. Como eu posso? É exatamente essa virada de chave, sabe? A diferença de mentalidade que o Robert Kiyosaki sacou desde criança e que define o livro inteiro. Então, a base toda do livro é a própria experiência do Kiyosaki. Ele teve, digamos, a sorte de crescer com dois pais. O primeiro era o pai biológico dele, o chamado pai pobre, um cara super instruído, com diploma, mas que vivia apertado de grana. O segundo era o pai do melhor amigo dele, o pai rico, um empresário que mal tinha terminado escola, mas que se tornou um dos homens mais ricos do Havaí. E aqui o contraste fica gritante. O pai pobre defendia aquele caminho que todo mundo conhece. Estuda, tira nota boa, arruma um emprego seguro e trabalha pelo dinheiro. Já o pai rico ensinava algo que soava até revolucionário. Não trabalhe pelo dinheiro. Faça o dinheiro trabalhar para você. Duas visões de mundo completamente diferentes. O grande problema é que a filosofia do pai pobre, mesmo sendo cheia de boas intenções, acaba levando a gente para um ciclo vicioso, um ciclo que o Kiyosaki apelidou de corrida dos ratos. É uma armadilha financeira perigosa em que a maioria das pessoas cai sem nem perceber. Mas o que é exatamente essa tal de corrida dos ratos? Bom, é bem simples de entender. A pessoa consegue um emprego, a renda aumenta. Com mais dinheiro, o que acontece? Os gastos aumentam junto. Compra uma casa maior, um carro melhor, e para pagar tudo isso precisa trabalhar ainda mais, correr atrás de promoção, de aumento, só para ver os impostos e as contas crescerem na mesma proporção. É um ciclo de cansaço que não leva à construção de riqueza de verdade. E esse diagrama aqui, por mais simples que pareça, mostra o problema de um jeito genial. Olha só, o salário entra por um lado e sai direto para as despesas. A coluna de ativos, que é a única coisa que poderia gerar mais dinheiro, fica lá, esquecida, vazia. O dinheiro não fica para trabalhar, ele só está de passagem. Certo. Então, qual é a saída disso tudo? O livro apresenta o que o pai rico considerava o grande segredo. A linha que de fato divide quem é rico de todo o resto. E o mais incrível é que é um conceito ridiculamente simples, mas com um poder de transformação gigantesco. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a resposta, segundo o livro, não está em ter um salário maior. Está em entender uma única e fundamental diferença. E tá aí, pode esquecer aquelas definições complicadas de contabilidade. Para o pai rico, a regra era cristalina. Se alguma coisa coloca dinheiro no bolso todo mês, é um ativo. Se tira dinheiro, é um passivo. Simples assim. O que importa é para onde o dinheiro está indo. E aqui vem a ideia que talvez seja mais chocante do livro, aquela que vira o senso comum de cabeça para baixo. A vida inteira a gente ouve que a casa própria é o nosso maior ativo, certo? Pois é, só que para o pai rico, ela é o nosso maior passivo. Mas por quê? É só pensar. A prestação, os impostos, o seguro, a manutenção, tudo isso não para de tirar dinheiro do bolso. E este outro diagrama ilustra o ponto perfeitamente. A casa adiciona uma dívida enorme na coluna de passivos e, de quebra, ainda gera despesas novas todo mês. O dinheiro flui para fora, não para dentro. E atenção, a ideia não é dizer para não ter uma casa, mas sim para a gente entender que ela não é um ativo que gera renda, ela é uma grande despesa. E aí, essa distinção entre ativos e passivos já deu um estalo? Se essa análise está sendo útil, que tal deixar um like e se inscrever no canal? Assim a gente continua trazendo mais conteúdos como este. Ok, a teoria é poderosa, a gente já entendeu, mas como é que isso funciona na prática? Agora vamos ver qual era a estratégia do pai rico para construir de verdade a tal da independência financeira. O conselho principal é: cuide do seu próprio negócio. Mas calma, isso não significa pedir demissão amanhã. Significa entender que a profissão e o negócio são duas coisas diferentes. A profissão paga as contas, já o negócio é o que constrói a riqueza no longo prazo. Essa história do Rei Kroc é sensacional para ilustrar isso. A profissão dele era vender franquias de hambúrguer, mas o negócio dele mesmo, o que deixou ele absurdamente rico, foi acumular os terrenos onde as lojas do McDonald's eram construídas. Ele estava focado em construir a coluna de ativos dele.
Então, os passos práticos se resumem a isso aqui. Primeiro, a regra de ouro. Pague-se primeiro. O que isso quer dizer? Que antes de pagar qualquer conta, qualquer boleto, uma parte da renda vai direto para os investimentos. É pura disciplina. Segundo, com esse dinheiro, o foco tem que ser um só: comprar ou criar ativos. E terceiro, claro, manter os passivos e as despesas sob controle. Não deixar o padrão de vida subir junto com a renda. Mas afinal, que tipo de ativos são esses? O livro dá vários exemplos. Negócios que funcionam sem a presença constante do dono, ações de empresas, títulos, imóveis que geram aluguel, ou até propriedade intelectual, como livros e patentes. O objetivo é sempre o mesmo: criar fontes de renda que não dependam do nosso tempo de trabalho. No fim das contas, o livro argumenta que o maior ativo de uma pessoa não é um imóvel, não é uma ação. A ferramenta mais poderosa para construir riqueza está entre as orelhas. A verdadeira virada de chave é, antes de tudo, psicológica. Sabe, dar mais dinheiro para alguém sem educação financeira não resolve o problema. Na verdade, muitas vezes só piora. A verdadeira solução é a inteligência financeira, a habilidade de entender como o dinheiro funciona, de enxergar oportunidades onde outros não veem e de gerenciar riscos. Por isso, investir em conhecimento é e sempre vai ser o melhor investimento de todos. Mas só o conhecimento na cabeça não adianta. É preciso ter coragem de agir. O Pai Rico ensinava que o principal motivo que impede as pessoas de enriquecer é o medo de perder dinheiro. Já os vencedores, eles não têm medo de perder. Eles entendem que o fracasso, na verdade, faz parte do aprendizado. É caindo que se aprende a andar e a ficar mais forte. E tudo isso nos leva a essa pergunta final, a pergunta que resume toda a filosofia do livro. É uma pergunta para cada um refletir sobre a própria vida financeira, porque a resposta para ela define de que lado da história a gente está: preso na corrida dos ratos ou no caminho para a liberdade. Muito obrigado por acompanhar esta análise de Pai Rico, Pai Pobre. Espero que tenha sido útil. Até a próxima!